Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que fala sobre finanças e mudança de mindset. O meu nome é Poli Moraes e hoje eu vim compartilhar com vocês como investir em fundos imobiliários e qual que é a diferença de você investir em fundos imobiliários e você comprar um imóvel. Então, se você ficou interessado e curioso, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês aonde eu invisto os fundos imobiliários e como eu faço a pesquisa. Lembrando que isso não é indicação de investimento, é só mais uma forma que eu achei de poder te trazer um pouquinho de informação e te ajudar para que você possa escolher os seus próprios investimentos. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, então vamos lá. Qual que é a diferença de eu comprar um fundo imobiliário e eu comprar um imóvel? Bom, eu vou começar a falar com vocês pela simplicidade. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra através de uma corretora do home broker, tá? Que é uma plataforma que ela tem lá as ações. Eu vou mostrar aqui para vocês o home broker, que ela te dá a liberdade de você comprar e vender uma ação, tá? E aí o investidor, ele negocia suas cotas sem se preocupar com aquelas burocracias que tem quando você vai comprar um imóvel. Já quem vai comprar um imóvel, o investidor, ele precisa se preocupar com escritura, certidões, ITBI, locação, vacância, reforma, cobrança, etc, tá? Já falando um pouquinho de liquidez, quando você compra um fundo imobiliário, as cotas elas são negociadas na B3, que é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Então, você reduz o risco de não conseguir vender aquele ativo, porque além dele ser livre de burocracias, tem uma quantidade ali de pessoas comprando e vendendo dia após dia. Já quando você compra um imóvel, a transação ela vai depender de diversas variáveis, tá? Que vão complicar a venda. Às vezes você tem que arrumar alguém que tenha o dinheiro ali que você quer. Aí às vezes a pessoa quer financiar uma parte, quer dar entrada, quer dar uma parte num carro ou até um outro imóvel. Então é muito mais fácil você comprar um fundo imobiliário. Falando um pouquinho de diversificação de investimento, quando você investe no fundo imobiliário, você pode aplicar com valor muito mais baixo do que se você fosse comprar um imóvel, e isso te permite você ter acesso a diversos tipos de imóveis, porque um fundo imobiliário você consegue comprar com 70, 80 reais. Então você consegue comprar com vários segmentos, né, de setores diferentes, e isso vai permitir você diversificar o seu investimento. Já quando você adquire um imóvel, você sabe, ele é um bem divisível, então não tem como você diversificar muito, a não ser que você tenha muito dinheiro, tá? Já a outra vantagem é a vantagem fiscal. Quando você vai investir em fundo imobiliário, para pessoa física, não tem incidência de imposto de renda sobre o rendimento distribuído pelo fundo, tá? O que acaba aumentando o teu retorno do teu investimento. Já quem compra o imóvel, o aluguel ele é proveniente, né, dos imóveis de propriedade direta e elas são tributadas pelo Imposto de Renda Pessoa Física, o IRPF, tá? Uma outra diferença é o risco. Quando a pessoa investe no fundo imobiliário, normalmente ela está investindo em grandes empreendimentos, tá? O que tem uma diversidade de inquilinos e isso acaba minimizando o risco, tá? De você não ter o retorno ali do teu investimento. Já no imóvel, você tem um único proprietário, né? Então você fica exposto a um risco de vacância, que é você ter um imóvel vazio, ou até mesmo você tá com o imóvel alugado, mas o inquilino não pagar, tá? E acabar tendo a inadimplência. Coisa que no fundo imobiliário é muito mais difícil acontecer. E a última coisa, a última comparação é a gestão. Quando você está investindo no fundo imobiliário, você conta ali com uma gestão ativa, tá?
que a pessoa que está ali por trás daquele fundo, ela quer extrair o maior valor daquele portfólio de imóveis, tá? E ela vai estar sempre buscando inquilinos, tá? Que tenham a reciclagem dos ativos. Já quando você compra um imóvel, quando você é proprietário de um imóvel, geralmente você não consegue se dedicar 100% àquilo e você acaba terceirizando para uma administradora de imóveis, mas isso não necessariamente faz com que ela tenha uma desenvoltura como um gestor, porque o gestor ele acaba ganhando uma porcentagem ali todo mês também. Já a administradora, geralmente o que acontece nas corretoras? Elas ganham o primeiro aluguel e depois elas acabam não tendo lucro, né? Então elas não vão cuidar do teu imóvel tão bem quanto um gestor de fundo imobiliário. Então, eu espero que essa parte tenha ficado bem explicadinha para vocês. E agora, eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela, tá? Tá até aqui. De uma corretora onde eu invisto. Eu não tô indicando essa corretora para vocês. Eu vou explicar o porquê que eu invisto nessa corretora, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui no site da XP, vocês estão vendo. Eu tenho aqui, tá dizendo que eu tenho 99,25% do meu valor investido, porque eu tenho um saldo disponível, né? Eu tô gravando hoje no dia 15 de setembro, que foi aonde teve distribuição de dividendos de alguns fundos imobiliários que eu tenho. Tem alguns fundos que pagam dia 15, tem alguns fundos que pagam dia 25. Então, por isso que eu tenho essa porcentagem aí não investida, porque geralmente quando eu recebo um dividendos eu já reinvisto, tá? Aí aqui tá me mostrando que eu tenho 86,99% em fundo imobiliário e 12% em ações. Bom, eu divido minha carteira de investimentos em 4 partes. Eu invisto 25% em fundo imobiliário, 25% em ações, 25% em BDRs, que são ações no exterior, e 25% em renda fixa. Então, por que aqui está aparecendo que eu tenho 86% em fundo imobiliário e 12% em ações? E cadê os BDRs e cadê a renda fixa? É porque é o seguinte, antigamente, assim que eu comecei a investir, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a conta na XP. Só que eu percebi que a XP ela tem uma taxa de corretagem muito alta, né? E aí eu vi que não era interessante para mim, que não tinha grandes valores para aportar no começo, então essa taxa de corretagem da XP era muito alta. Daí com os emolumentos, umas coisinhas, umas outras taxinhas, dá R$ 21,65. Eles falam que a taxa de corretagem é R$ 18,90, mas no final das contas dá R$ 21,65. Então, para mim, era muita coisa estar pagando em taxa de corretagem. Então, eu optei em investir em ações, em BDRs e até mesmo alguma coisinha em renda fixa pela Clear, tá? Na XP, a renda fixa, ela também é gratuita, tá? Mas eu tenho umas coisinhas lá na Clear. Mas eu gosto muito de investir em fundo imobiliário aqui na XP, porque eu gosto muito do home broker deles. E o que é um home broker? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o home broker, tá? Então, aqui você coloca o número das ações, tá? Geralmente são 4 números e uma letra. Isso as ações. Vocês podem ver que fundo imobiliário são 4 letras e 2 números, tá? E aí agora... aqui tá tudo parado porque eu tô gravando à noite, então o mercado já fechou. Mas de dia, ó, essas que terminaram aqui em laranja é porque o valor delas, de quando começou, né, lá às 10 da manhã, a negociação, quando fechou umas 5 da tarde mais ou menos, significa que ela ficou ali no 0 a 0. Tá? Então, assim, não teve grandes alterações. Teve alterações ao longo do dia, mas o saldo no final do dia não teve alteração. Já quando fica vermelha, significa que ela está abaixo
do que ela estava no dia anterior. E quando ela fica verde, significa que ela fechou acima do dia anterior das negociações, tá? Então, aqui é onde eu realizo as compras. Eu vou até clicar aqui para vocês, ó, ela abriu. Então, aqui eu coloco a quantidade que eu quero, o preço. Aqui eu coloco minha assinatura eletrônica e mando enviar a ordem. E aí vai aparecer para mim aqui, ó. Vai aparecer que foi aceita pela bolsa. E aí, quando ela ficar verde, tá dizendo que ela foi executada. E se ela ficar vermelha, tá dizendo que ela foi rejeitada. Eu vou ter que fazer uma nova operação. E quando eu quiser vender, é a mesma coisa, eu clico aqui. Então, aqui é vender, aqui é comprar, tá? Agora, eu vou entrar aqui nesse site para vocês, que é o Funds Explorer, que ele foi uma ideia do Jacinto, ó, até aparece aqui a imagem dele, que aqui você pode pesquisar os fundos imobiliários. Eu gosto muito de pesquisar aqui. Eu vou pesquisar 2 fundos que eu tenho na minha carteira, mas lembrando muito bem para vocês que isso não é indicação de investimento. Eu só estou pesquisando para mostrar para vocês como eu faço para escolher os meus investimentos, tá? Então, eu vou colocar aqui a LZR, tá? Que é um dos fundos que eu invisto. Então, aqui, ó, ele teve uma liquidez diária de 9.560 negociações, tá? Ele teve até uma liquidez baixa. Eu gosto de pegar fundos que tem uma liquidez maior de 10 mil. E por quê? Quanto maior a liquidez, significa que tem mais pessoas comprando e mais pessoas vendendo, tá? Então, hoje ele não teve uma liquidez muito boa. Mas quando é acima de 10 mil, por quê? Se eu quiser comprar esse fundo ou se eu quiser vender, quanto maior for a liquidez dele, mais rápido eu consigo executar essa transação. Então, quando é acima de 10 mil, é melhor, tá? É o melhor dos mundos. Aqui, o último rendimento que ele pagou foi 59 centavos, que, se eu não me engano, esse fundo eu não lembro agora se ele paga agora dia 15 ou dia 25. Ele teve um dividend yield também baixo do que eu costumo comprar. Eu compro fundos que tem um dividend yield de pelo menos 0,5%, porque aí vai me dar uns 6% ao ano, tá? Então, esse dividend yield ele não tá muito bom, mas a gente teve aí o coronavírus e tudo mais, então ele deu uma caída. Porque se a gente olhar aqui para baixo, ó, se a gente ver aqui a cotação dele, a gente vai ver, ó, que esse aqui é os últimos 30 dias, você pode ver os últimos 6 meses, ó. Se você olhar aqui em março, ele teve uma queda muito brusca, ó. Ele chegou a ser cotado por R$85. O que para nós investidores, isso é muito bom, né? Porque quanto mais barato tá aquele fundo, se não altera os fundamentos, pra gente é muito bom ele tá mais barato, tá? Então, quem comprou por R$85 se deu muito bem, porque agora, ó, ele tá 138. Ele quase duplicou o valor aqui por causa do corona, mas ele foi subindo, ó. E aí agora ele tá em R$138. Aí aqui você consegue ver as informações, quantas cotas ele tem, patrimônio, o valor inicial da cota quando ele entrou na bolsa. Aqui o Jacinto ele também faz um vídeo explicando sobre a LZR. E aqui nós temos o retorno por cota. Ele dá o quanto que ele fundo pagou no último mês, quanto ele pagou nos 3 meses, 6 meses e 12 meses. E desde o IPO. O que é o IPO? Quando a ação entra na Bolsa de Valores, é feito um IPO, né, onde as pessoas podem começar a comprar as ações daquela empresa. Aí aqui a gente tem também o quanto ele pagava de dividendos. Ó, junho ele pagou 62 centavos, maio 60. Se você vê que em março até que não caiu muito, não. Aí aqui também a gente tem a porcentagem, ó, 0,42, ó, em fevereiro ele tava 0,67. Ele tava muito bom, ó, 0,69 em março do ano passado, mas aí agora ele começou a cair e tá 0,42. Aqui é uma coisa que eu gosto muito de ver, porque aqui ele te mostra o quanto se
você tivesse aplicado 50 mil em um ano na poupança, o quanto teria rendido, e se você tivesse investido 50 mil nesse fundo, o quanto em um ano você ia ter de retorno. Então ele faz essa comparação, ó. Ele faz a comparação da LZR versus a poupança. Olha a diferença, tá? E aqui é quanto você teria tido de rendimentos. Aqui ele tá falando o valor da cota, né? Valor por ação. E aqui ele te mostra quantos ativos esse fundo tem e quais são os locais. Então aqui ele tá me mostrando que ele tem 7 ativos em 2 estados, que é no Rio e em São Paulo. E aqui ele me mostra quais ativos são esses, com endereço, metro quadrado e tudo mais. E aqui essa parte eu acho muito interessante mostrar para vocês, porque é a parte de vacância, né, ocupação física. O que significa isso? Esse é um fundo que ele tem 100% de ocupação física, que é maravilhoso. Ou seja, ele não tá com nenhum imóvel desocupado e ele também não tá com nenhum inquilino devendo, ele não tá com nenhuma vacância financeira. Então esse é o melhor dos mundos, tá? É você pegar um fundo onde a ocupação tá 100% e não tem vacância financeira. Aí aqui ele te dá algumas informações que o fundo, alguns fatos relevantes que o fundo informa. E aqui ele faz uma comparação, né, de outros fundos que tem mais ou menos o mesmo tipo de investimento. E agora eu vou pesquisar um outro fundo para vocês verem também que nem tudo são flores, né? Vamos ver se eu vou acertar se é esse aqui. Que esse aqui também é um outro fundo que eu invisto, ó. Ele aqui, ó, a liquidez diária dele tá boa, 49 mil. O último rendimento que ele pagou foi 45 centavos, o dividend yield dele tá ali perto do que eu gosto, de 0,5. Aí aqui as cotações, ó, desse fundo nos últimos 12 meses, ó, vocês podem ver que todos em março, ó, o tanto caiu, R$64 ele foi parar. Aí aqui a gente tem as informações, né? Também tem outro vídeo falando sobre 5 fatos sobre esse fundo. Aqui tem o retorno que ele pagou nos últimos 12 meses. Olha que legal, esse fundo ele pagou 6,4, tá? Eu até achei que era um fundo que estava negativo, mas eu errei o código aqui. Aí aqui, ó, mas ó, vocês podem ver que nesse fundo ele tá dando menos do que o ALZR, né? Porque o ALZR aqui, o montante final em um ano, tava, se eu não me engano, 64 mil. Esse já tá dando 56 mil. Apesar do dividend yield dele tá maior, ele tá rendendo menos. Aí aqui tem as informações e aí vai. Então esse site é muito legal porque você pode. Aí você fala assim, tá, você já tem os códigos, você já sabe as ações. Agora eu não sei nada, eu quero começar a mexer. Então você entra aqui, ó. Ele vai te dar, ó, mercado hoje. Ele vai te dar os fundos que tiveram a maior alta, as maiores altas, né? E os fundos que tiveram as maiores baixas. E aí aqui ele vende uns cursos, umas mentorias. Mas é muito legal porque aqui, ó, ele tem lista dos FIIs, ranking dos FIIs, os rendimentos, mapa, estudo, carteira, simulador. Se você ainda não tem conta numa corretora, você pode simular aqui. Mas vamos dar uma olhada? Deixa eu ver aqui no ranking dos FIIs. Ó, preço, liquidez, diária, dividendo. Aí se eu quero ver por dividendo, eu clico aqui, ó. Eu clico em cima de dividendo. Olha só, esse aqui, caraca, tá dando R$30 de dividendo. Nossa, mas ó, a liquidez diária dele é baixa, ó, 3 mil. Ele tá agora custando R$159. Dividend yield de 18. Nos últimos 6 meses de 20. Ó. Nos últimos 12 meses, 23% de dividend yield, tá bom.
Tá muito bom. Patrimônio líquido. Tananã. Enfim, era um fundo que eu precisaria. Nossa, não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Era um fundo que eu precisaria estudar para ver se vale a pena, né? Ele tá pagando R$ 30, mas ver se o que aconteceu aqui para ele tá pagando tudo isso. E aí você vai pesquisando, você quer ver pelo dividend yield? Você clica aqui em cima, ó, e ele vai te dar. Você quer ver pela liquidez? Você clica aqui. Quer ver pelo preço? Nossa, tem fundo ali, ó, tem fundo de R$ 3.000. Mas tem fundo de 80 centavos? Caraca, nem eu sabia disso. Tá vendo? O povo acha que para investir você precisa ser rico, ser milionário, ó, com 80 centavos. 80 centavos, é isso mesmo, 80 centavos. 80 centavos você já investe num fundo imobiliário. Não sei se é bom, não tô indicando isso aqui para vocês. Eu só tô mostrando que tem, tá? Eu estou voltando aqui que eu fiquei curiosa agora para ver esse fundo aqui. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Vamos ver se ele vai abrir. Nananã. Vamos ver se é um fundo recente ou se é um fundo que já tá aí há um tempo. Vamos ver os últimos 12 meses, como é que ele tá. Não, é um fundo que já tá há um tempo, ó. No ano passado, ele tava R$ 135. Ó, agora na pandemia, ele foi para 125 e agora ele tá 159. Vamos ver, quantidade de cotas, valor inicial da cota. Ó, nos últimos 12 meses, ele já pagou R$ 36. Mas se no último 36 por mês, será que é isso? Porque se no último mês ele pagou R$ 30, bom, nos últimos 12 meses ele pagou 22%, é coisa pra cacilda. Nossa, esse fundo ele já tem bastante tempo, ó, em maio de 2012. Ó o dividend yield dele. 0,42 em maio tava. Quanto que tá agora? 18. Estranho isso. Esse aqui é os centavos, né? Mas isso aqui é a porcentagem, ó. Deve ter acontecido alguma coisa pra ele Tô tentando empurrar minha tela aqui pra mostrar pra vocês, mas não tá indo. Mas olha só, ó, em um ano, se eu tivesse investido nele, olha o tanto que teria de volta, 71 mil. Aqui o valor patrimonial dele, ó, o valor da cota. Ele tem um ativo só. Edifício Faria Lima. Ó, ele teve uma vacância física em dezembro de 2019, mas agora ele tá 100% de ocupação. Tá? E aí tem as informações. Bom, não sei se era um fundo que eu investiria, apesar de estar aqui, né? Tá parecendo o melhor dos mundos. Porque também eu gosto de investir em fundos que tenham mais do que um imóvel, porque eu acho muito arriscado ter um imóvel só. Mas aparentemente parece ser sim um bom fundo. Então é assim que eu vou fazendo, tá? Eu vou pesquisando, eu também pago uma casa de análises, né, para que a Suno Researches. Eu gosto muito dos relatórios, de tudo que eles compartilham lá. Então é isso, gente. Eu quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre como eu invisto, né? Como eu faço as pesquisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Então por hoje é só. E não esqueçam, tá? De se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, de comentar. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam. Eu compartilho um pouquinho também do que eu tô estudando,
do meu conhecimento e também compartilho um pouquinho da minha vida pessoal. Então, meu Instagram é @polimorais com 2 L's e Y e o Moraes é com E. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.